Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia, sou jornalista e a pedido da professora Valdemar, venho compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a minha profissão. Bem, eu sou natural de General Salgado, morei aí até os meus 17 anos, quando eu me mudei para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para fazer o curso de jornalismo. Há 9 anos já, tem um tempinho aí que eu sou formada, e eu tenho, né, algumas experiências aí em algumas áreas do jornalismo. Eu já trabalhei em televisão, na afiliada da Rede Globo aqui no estado, na região de General Salgado, a afiliada da Rede Globo chama-se TV Tem, né? E aqui onde eu moro é a TV Morena. Então eu trabalhei como se fosse na TV Tem aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Também já trabalhei com assessoria de imprensa focada na área esportiva, assessorei um time de futebol aqui de Campo Grande e ao mesmo tempo eu também fazia assessoria de imprensa da Secretaria de Esporte do município, que é a pasta responsável por fomentar o esporte na cidade, por desenvolver políticas públicas relacionadas ao esporte. Então eu trabalhei lá também. Eu já trabalhei com assessoria de comunicação política. Eu assessorei um tempo um deputado estadual aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, né, que é a Casa de Leis, e não era funcionária da Assembleia, eu era funcionária específica de um deputado. Nessa oportunidade, enquanto eu trabalhava para ele, eu trabalhei em campanha política. Ele se candidatou para prefeito de uma cidade aqui chamada Dourados. Então eu fui para lá, morei 6 meses em Dourados, me mudei para acompanhar o processo, né, de campanha. Eu trabalhei no núcleo de comunicação, foi uma experiência muito intensa, muito puxada, mas assim, muito enriquecedora para mim como profissional, né? Bem bacana. Eu fiz o mestrado em comunicação social, então eu fiquei um tempinho afastada do mercado de trabalho, me dedicando ao mestrado, e atualmente eu trabalho em uma empresa que é uma agência de comunicação e design. Hoje eu desenvolvo o trabalho mais focado em conteúdo e ele é mais próximo assim do marketing, digamos. Eu não trabalho exclusivamente com jornalismo hoje, trabalho mais focado com marketing, mas que são áreas correlatas, né? São áreas bem próximas. Bem, eu queria começar esse nosso bate-papo, já me apresentei, né? Já falei que estou aí de General Salgado, contei um pouquinho das minhas experiências como profissional. E aí eu queria falar o porquê que eu escolhi jornalismo, né? O que me levou à escolha dessa profissão. Na verdade, quando eu tinha a idade de vocês, estava no ensino médio, eu me aproximava muito das áreas de humanas, né? Sabia que não tinha nada a ver com exatas, nada a ver com biológicas, e eu me aproximava mesmo das humanas. Eu gostava bastante de ler, eu gostava, tinha facilidade de escrever, e eu tinha o hábito de consumir notícias, de consumir informação. Então, desde sempre, a minha mãe assinava revista, tipo Veja, Época e etc. E eu sempre lia, ela sempre me incentivou a ler. Eu lia jornais e também sempre foi um hábito desde muito cedo, eu assisti telejornais, né? Então, assistir aos telejornais, consumir as notícias da televisão sempre foi uma coisa muito presente na minha vida e eu gostava. Então, quando eu cheguei mais ou menos aí no ensino médio, eu falei, cara, eu acho que é uma opção, né? É uma coisa que eu gosto, tenho as minhas facilidades nessa área. E aí eu fiz alguns testes vocacionais e todos eles me indicavam nessa área da comunicação. Então eu escolhi o jornalismo. E foi uma escolha feliz, foi uma escolha bacana, né? Me dei bem na faculdade, trabalho com isso até hoje, então acho que foi uma escolha bem feita, digamos assim. Então, assim, se vocês têm facilidade com humanas, gosta de ler, gosta de escrever, tem o hábito de se informar, gosta de saber o que está acontecendo, gosta de se relacionar, porque o jornalista, principalmente se ele vai trabalhar nas redações, ele precisa ter um bom relacionamento com as suas fontes.
ele precisa saber primeiro que todo mundo. E para saber primeiro que todo mundo, ele precisa ter bons relacionamentos, isso é fundamental. Isso faz muita diferença na carreira do jornalista. Então, assim, se você gosta de ter bons relacionamentos, se você tem facilidade para se comunicar, quem sabe aí o jornalismo também é para você. Você pode se dar bem nessa área, enfim, ser feliz aí nessa carreira. Falar um pouquinho sobre o curso. Quando a gente escolhe fazer o curso de jornalismo, na verdade, a gente faz o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. A comunicação social ela comporta quatro habilitações, ela tem 4 áreas, que é o jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio e TV. Em algumas universidades que você tem mais de uma opção de habilitação, geralmente funciona assim. Quem quer, por exemplo, se tem uma universidade que tem lá comunicação social com habilitação em jornalismo, em publicidade, propaganda e relações públicas, né? As pessoas, os alunos que passaram no vestibular, que entraram na faculdade, eles começam a fazer a faculdade todos juntos. Então, no primeiro e no segundo ano, é uma turma única. E aí, lá pra frente, se eu não me engano, é no terceiro ano, é que se desmembra. Então, os alunos que têm um interesse em jornalismo partem especificamente para uma turma de jornalismo, aí tem uma turma específica para relações públicas e assim por diante. Em algumas universidades, como foi o caso da universidade que eu fiz, na UFMS, só tinha uma habilitação, que é em jornalismo. Então, não havia essa separação de turmas, porque só tem habilitação em jornalismo. O curso de jornalismo, ele dura 4 anos, certo? Então, ao longo desse período, você vai ter uma série de disciplinas, algumas mais teóricas, outras mais específicas da área, e lá mais para o final você tem os laboratórios, que são as disciplinas que vão te levar a um conhecimento mais próximo do mercado de trabalho, é o que mais se aproxima do mercado de trabalho, né? E então, durante esses 4 anos, você tem essas disciplinas. Então, assim, quando a gente entra na faculdade, putz, a gente já quer pegar o microfone na mão e já sair entrevistando a galera, mas não é bem assim, né? Então, a gente começa a faculdade com as disciplinas que a gente chama de disciplinas base. Elas são mais voltadas para a formação do profissional como indivíduo. Então, a gente tem disciplinas de sociologia, antropologia, psicologia da comunicação, filosofia, geopolítica. São disciplinas que geralmente os alunos costumam negligenciar, não veem tanta importância nessas disciplinas, né? Mas depois que você está formado, que você tem aí um pouco de vivência no mercado de trabalho, você percebe que essas disciplinas, elas são muito importantes para a formação do profissional como ser humano, porque o jornalista ele precisa ter um olhar social, ele precisa ter um olhar humano sobre as situações, né? Então essas disciplinas fazem muita diferença na formação do profissional. Depois a gente vai ter algumas disciplinas que são teóricas, mas que já são mais focadas para o jornalismo. Em teorias da comunicação, que fala um pouco sobre como os indivíduos e a sociedade se relacionam, o papel da comunicação na formação do indivíduo, teorias do jornalismo especificamente, técnicas de entrevista, como funciona o levantamento dos dados, técnicas de pesquisa em jornalismo, isso é bem legal. Disciplinas como fotojornalismo, que é diferente de fotografia, você não vai simplesmente pegar uma câmera e sair registrando aleatoriamente imagens. O fotojornalismo ele tem toda uma expertise própria, ele tem toda uma prática específica, né? E isso é muito importante, porque o fotojornalismo, principalmente hoje, né, que a imagem vale muito mais do que o texto, né? As pessoas consomem muito mais imagens do que textos. Então, assim, o fotojornalismo, ele é super importante, porque você tem que passar uma informação com a imagem. A
imagem ela vai completar o texto, né? Então, existem profissionais específicos, os fotojornalistas, né? Que são especialistas em passar informação por imagem. E na televisão a gente tem a figura do cinegrafista, que daí já é uma formação mais específica, né? Mas na televisão o cinegrafista é o que faz a vez do fotojornalista, então ele tem que passar toda a informação e a credibilidade com imagens. História da imprensa, a gente aprende sobre como chegou, como a imprensa se desenvolveu no Brasil, no mundo de uma maneira geral, mas mais especificamente no Brasil, porque isso tem muita influência em como as pessoas se informam hoje, como os meios de comunicação são estruturados, o papel da imprensa hoje em dia na sociedade. Então, a história da imprensa também é uma matéria bem legal. A gente tem uma disciplina de planejamento gráfico. Eu trouxe aqui uma revista que, inclusive, só para ilustrar, tá, gente? Bem, então assim, ó, eu trouxe essa revista só para mostrar para vocês o que é o planejamento gráfico. O que vocês vão aprender nessa disciplina? Vocês estão vendo aqui, ó, a disposição, vou aproximar um pouco para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a disposição de textos, fotos, essas quebras, né? Esse aqui a gente chama de bloquinhos, né? Onde esses bloquinhos de texto, eles estão. Vocês veem que eles não são dispostos aleatoriamente, tá vendo? Aqui você tem a opção de trabalhar imagens maiores, uma parte do texto é trabalhado em box, tá vendo? Outra parte aqui, ó, em texto corrido, uso de letras capitulares, tá vendo? Então, são essas escolhas que não são aleatórias, elas são conscientes e elas têm um porquê, elas se explicam, elas se justificam. Isso é planejamento gráfico. Então, quando você pega um jornal e você vê lá a maneira com que a foto é distribuída, se é uma foto menor e tá à esquerda, se é uma foto maior e ela tá no centro da página, se existem janelas, não é bem isso, tá, gente? Mas só para ter, seria assim, no meio do texto você tem os intertítulos, né? Você tem intertítulos no meio do texto, a janela no meio do texto existe uma quebra e tem um quadradinho ali pequenininho com um pedacinho de uma informação que você quer dar destaque, isso é a janela. Então, você aprende algumas técnicas desse tipo de trabalho na disciplina de planejamento gráfico. Bem, e mais lá pra frente, no curso de jornalismo, vocês vão ter também as disciplinas de laboratório. As disciplinas de laboratório, elas são as que mais se aproximam da realidade do mercado. Então, assim, geralmente tem as disciplinas de laboratório de TV, disciplina de laboratório de rádio, de webjornalismo e um laboratório de jornal impresso, né, que vocês produzem, imprimem e distribuem o jornal do curso de jornalismo. Por exemplo, no laboratório de TV, você vai ter lá, os alunos vão desempenhar funções como produtores, repórter, editor de texto, e aí depois existe um revezamento desses alunos para que cada um passe por todas as funções e tenha aí uma vivência, uma experiência do que seria cada função dentro de uma TV, por exemplo, de verdade, certo? E aí, esses laboratórios permitem o quê? Por exemplo, no caso da TV, você faz toda a produção e coloca no ar um telejornal. Então, é bem bacana, né? Geralmente as universidades, elas têm uma TV específica para os alunos, tem uma rádio específica para os alunos, e isso oportuniza essa experiência. Pessoal, eu troquei o cenário, precisei sair da minha casa, agora eu estou no meu trabalho, então vou continuar a nossa conversa por aqui, tudo bem? Então é o seguinte, além dos laboratórios na faculdade, que é uma experiência bacana, uma vivência legal, uma outra oportunidade de você vivenciar bem o mercado é fazendo o estágio. Né? Então, assim, você pode fazer estágio em diversas áreas, assessoria, trabalhar na redação de jornal,
trabalhar em TV, em rádio. Existe uma infinidade de variedade para você fazer os estágios. Eu fiz estágio em TV e eu queria contar rapidamente para vocês um pouco da minha experiência no meu estágio. Foi lá que eu tive toda a formação profissional, onde eu comecei a minha formação profissional, onde eu aprendi de fato ser um jornalista para o mercado de trabalho, porque a universidade ela te prepara muito para a teoria, né? No mercado a realidade é um pouco diferente. Então foi uma experiência super legal. O meu estágio, como eu já comentei, foi na TV Morena, que é afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso do Sul. E eu fiz estágio lá por acredito que quase uns 2 anos. Lá, como estagiária, a minha função era de produtora. O que é produtora? Quando você vê um repórter que faz a matéria, quando você assiste uma matéria no telejornal, que o repórter sai, entrevista as pessoas, todas as informações que contém no texto dele, etc. Tudo isso não nasceu do nada, na hora que o repórter pegou o microfone e foi para a rua. Todas as entrevistas, as informações, elas são previamente agendadas, são previamente apuradas, que a gente fala. E isso é o trabalho do produtor. Então, o produtor, ele levanta os dados, ele checa as informações, ele consegue as fontes para dar entrevistas, os personagens, marca os horários, marca os locais, faz algumas indicações de pergunta que o repórter pode fazer, aponta os dados importantes que precisam constar naquela matéria, porque o repórter, quando ele vai para a rua e ele volta, ele escreve o texto dele muito rapidamente, grava o off, o texto, né? Ele grava a locução do texto e já sai para uma próxima pauta, para uma próxima reportagem. Então ele não tem tempo de ficar apurando essas coisas. Por isso é que existe a figura do produtor, que já deixa tudo pré-pronto para o repórter. Essa era a minha função no meu estágio na TV Morena.